Fala, povo lindo, tudo bom? Boa tarde, estamos aqui na rua do Big Steel. Tem uma novidade para apresentar para ti. Olha aonde vai ser o nosso campus Steel, gente. Que bom, estamos aqui agora para lhe mostrar a nossa futura, muito futura Big Steel, porque logo estamos inaugurando isso aqui e esperamos você nessa grande festa. Aqui teremos nosso palco de adoração a Deus. Lá no final teremos um mezanino, onde será o nosso parte do Ministério Infantil, e embaixo teremos uma cafeteria. E atrás nós temos um espaço onde teremos nosso deck, nosso espaço de convivência. Eu te aguardo aqui para daqui a pouco estarmos celebrando a inauguração do campus Esteio para a glória de Jesus. Beijo no teu coração, vamos junto! Tudo darei por ti, tudo darei pra ti. Bom dia, graça e paz. Esse é mais um dia que o Senhor preparou para nós. Vamos continuar estudando a primeira carta do apóstolo Paulo ao povo, à igreja de Corinto. Vamos orar, vamos abençoar a tua vida nessa manhã, hein? E eu espero que você também nos abençoe como igreja, compartilhando esse vídeo, mandando para o maior número de contatos que você tem nas redes sociais. Se você está no YouTube, tem um aviãozinho aí que você pode disparar esse aviãozinho para o maior número de contatos que você tem. Nós te abençoamos em parar tudo para estudarmos juntos, e você nos abençoa a família Bag, compartilhando esse vídeo, para que a nossa igreja consiga alcançar ainda muito mais corações, no nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua graça, por mais uma manhã de vida, pelo dom da vida. Consagramos esse domingo ao Senhor, essa palavra ao Senhor. A palavra é tua, fala aos nossos corações, no nome poderoso do nosso amigo lindo e Salvador Jesus. Que você diga amém, amém, glória a Deus. Querido, Corinto, na verdade, era, humanamente falando, a última cidade para alguém plantar uma igreja. Era a cidade de Corinto, uma cidade altamente pornográfica, altamente idólatra, uma cidade que tinha tudo de ruim mais um pouco. E aí o povo se converte. Paulo passa um tempo em Corinto e muitos se convertem, muitos creem no Evangelho, muitos creem no nome de Jesus. E aí a igreja de Corinto pega agora uma igreja recém-convertida e leva todos os costumes da cidade, do contexto deles cultural, e leva esse ranço para dentro da igreja. E aí depois que Paulo sai de lá, logo depois de aí um pouquinho mais de um ano, Paulo se vê obrigado a mandar uma carta para eles. Por quê? Porque Paulo escuta muita coisa que está acontecendo em Corinto, e coisas que não agradaram o coração do missionário, do apóstolo Paulo. Então Paulo escreve a primeira carta ao povo de Corinto, e hoje nós vamos estudar um pouquinho o capítulo 8. O capítulo 8 que vai tratar sobre comer carne ou não comer carne, mas a verdade é que a raiz do assunto não é comer carne ou não comer carne. Abra a sua Bíblia, por favor, vamos começar de fato. 1 Coríntios capítulo 8, verso de número 1, é um capítulo curtinho, só tem 13 versículos, então eu quero ler os 13 versículos com você agora. Eu vou ler na minha versão, a minha versão é a NVI, ok? Nova Versão Internacional. Acompanhe na sua versão, na sua Bíblia, por favor. 8:1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor,
Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Verso 7, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenha cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Verso 10. Pois, se alguém que tenha consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. 13 e último. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Então, querido, a grande raiz do capítulo 8, a grande base, o grande fundamento, não é comer ou não comer carne. Eu queria que você parasse tudo agora, pegasse o seu bloco de anotações, ou então pegasse seu marca-texto, a sua caneta, a sua lapiseira, o seu lápis, e marcasse a sua Bíblia junto comigo, ok? A grande raiz do capítulo 8, então, o que é, pastor? Já que não é comer ou não comer, já que não é santo ou é profano, então o que é? Querido, a base, a raiz, o que está sustentando a palavra paulina no capítulo 8 é a liberdade cristã. Não é sobre, como o título diz assim, na minha versão tem um título que não é a palavra de Deus, foi escrita por homens, ok? O título em cima do meu está escrito assim, a comida sacrificada aos ídolos, mas preste atenção, isso aqui, esse título não é a raiz, a moral do que Paulo está tratando no capítulo 8, o que Paulo está tratando no capítulo 8 é liberdade cristã, vocês estão ferindo a liberdade cristã, da consciência do irmão de vocês. Vamos juntos? Vamos juntos? Então vamos mergulhar. Vamos mergulhar. Soltei o cronômetro. Vamos mergulhar. Se você puxar um pouquinho a memória, pouquinho, você é ultra, mega, power inteligente. Então puxa só um pouquinho. Você vai se lembrar que o autor de Êxodo, no capítulo 3, ele vai nos dar ali os mandamentos, ok? Os mandamentos. E existe ali pecados, que são pecados durante toda a história da humanidade. Por exemplo, eu acho que vale a pena a gente ler Êxodo capítulo 3. Abre a tua Bíblia comigo, em Êxodo capítulo 3, vamos mergulhar aqui rapidinho, coloca no teu estudo, enriquece teu estudo, Êxodo, capítulo de número 3, presta atenção, Êxodo 3, 2, Êxodo 3, 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça tivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Irmãos, se a única experiência que Moisés tivesse com Deus fosse só essa aqui, já estaria top, sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Por quê? Porque você já viu alguma sarça pegando fogo e não se consome? Então presta atenção, Moisés teve uma experiência extraordinária com Deus, mas Deus queria mais com Moisés. E aí eu quero agora, presta atenção, a gente está estamos construindo uma ideia, ok? Então Deus agora se apresenta a Moisés de uma outra forma. Agora pega em Êxodo aí, sai do 3, 2,
e vai para o capítulo 20. Capítulo 20, verso 3. Vai para o capítulo 20. Vamos embora aqui no capítulo 20. Êxodo, capítulo número 20, agora, no verso de número 3. Então, a experiência que Moisés teve com Deus, lá no capítulo 3 da sarça, foi extraordinária, ok? Mas Deus, Ele queria mais, muito mais. Então, o capítulo 20 começa assim: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus que tirou do Egito, da terra da escravidão. Agora entramos no verso 3 de Êxodo 20, ok? Então Deus vai dar uma lista aqui para ele, que, ei, olha para mim, Deus vai dar uma lista para ele que isto que eu vou colocar aqui é pecado enquanto existir terra. Daqui a pouco você vai entender por que a gente saiu de 1 Coríntios 8, 1 e viemos até aqui. Calma aí, vamos juntos, só anota aí. Número 3, não terás outros deuses além de mim, ok? Capítulo 4, não farás para ti nenhum ídolo, ok? Capítulo 5, versículo 5, perdão, versículo 3, versículo 4, versículo 5, perdão. Não te prostrarás diante deles, ok? E nem prestarás cultos. Versículo 7, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, ok? Verso 12, honra teu pai e tua mãe. Verso 13, não matarás. Verso 14, não adulterarás. Verso 15, não furtarás. Verso 16, não darás falso testemunho. Verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então preste atenção, Deus aqui ele dá uma experiência com o homem de Deus diante da sarça, mas Deus fala assim: ei, você está achando que isso é muita coisa? Não, eu quero agora te fazer lembrar e quero que você transmita para o meu povo na terra o que eu considero, o Senhor, considero pecado enquanto existir terra, enquanto tiver ser humano. Enquanto meu filho Cristo não voltar, isso que eu estou escrevendo para ti, relatando para ti, mostrando para ti, escrevendo com o meu dedo, e isso significa pecado na terra, enquanto o Cristo, meu filho amado, não voltar, ok? Agora, pega isso que eu te falei, e volta para 1 Coríntios capítulo 8, verso de número 1, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos. O que Paulo começa dizendo aqui? Então veja que Moisés recebeu de Deus pecados que são o quê? Entre aspas, duradouros. Enquanto tiver terra, são pecados, não mudam. Não mudam. Não adulterarás, não muda. Não furtarás, não muda. Então, o que Paulo começa tratando com eles no versículo 1 é: vocês precisam ter uma mentalidade que vocês estão discutindo coisas que Deus, até Deus, não está muito preocupado com isso, e vocês estão aí de picuinha, de briguinha, de mimimi, de disse-me-disse, com coisas que Deus não se preocupa com isso. Lá no Êxodo 20, ok? Nós já lemos o que Deus considera pecado enquanto tiver terra. Mas Paulo está mostrando para o povo de Corinto que eles estão tentando pegar coisas e querendo enfiar como se fosse mais alguns mandamentos. E não são. Não são. Vocês querem ficar discutindo se comer ou não comer, se é mandamento? Não é, querido. Na verdade, eu olho para o capítulo 8 e sabe o que eu vejo? Eu vejo uma liberdade cristã, que é a raiz, a base do 8. Eu vejo uma liberdade cristã em duas vias. Primeira via, uma liberdade cristã de convicção de um grupo, aonde um grupo disse assim: não, vamos comer, não tem nada, não, ídolo não é nada, vamos comer. Em contrapartida, eu vejo também uma liberdade cristã de quê? De confusão, de agressão. E não considerar a fragilidade da mente, ou não considerar o crescimento espiritual do companheiro, da companheira, do irmão, da comunidade. Então, veja que o apóstolo Paulo, ele vai tratar no capítulo 8, no verso 1, de cara, e ele vai dizer assim: sabemos que todos temos conhecimento, o conhecimento traz orgulho. Ai, que palavra poderosa, aí, vírgula.
o conhecimento traz orgulho, vírgula, mas o amor edifica. Pegou? É sobre isso que Paulo está tratando aqui. Não é sobre comer ou não comer, ei, é sobre liberdade cristã. Que a sua liberdade cristã não venha agredir o irmão que não tem tanto conhecimento quanto você. Então o cerne do assunto do capítulo 8 é uma liberdade cristã que está contida na mente, mentalidade, crescimento espiritual aqui, ó, na mente. Prepare-se, hein? Estamos só começando. Verso 2. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Quem pensa, quem se julga conhecer alguma coisa, quem se julga superior no meio da comunidade, quem se julga já estudou demais, quem se julga ter um anel de então, quem se julga alguma coisa, ei, vocês estão sem noção. Por quê? Porque vocês se julgam alguma coisa, mas o conhecimento de vocês está criando uma raiz do inferno, que é o quê? O orgulho no coração de vocês. Que isso, pastor? Que isso? Olha o verso 3. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Que coisa linda. Vocês têm que parar com esse negócio de ficar se julgando mais intelectual que os outros. Por quê? Porque quem ama a Deus não está preocupado com coisas que não tem nada a ver com os mandamentos de Êxodo capítulo 20. Ei, vocês estão tentando pegar coisas do meio da comunidade, vocês estão tentando pegar assuntos de come sacrificada, não come sacrificada, essa carne é do santo, essa carne é do profano, essa carne é do ateu, essa carne é do à toa. Vocês estão tentando pegar coisas e enfiar como se fosse mandamento de Deus, e não é. Não é. Ah, meu irmão, se você achou que o capítulo 8 era só se come carne, não come carne, meu lindo, então por favor, para tudo aí e vem comigo. Vem comigo. Olha que bomba que o apóstolo Paulo solta no versículo 4 de 1 Coríntios 8. Olha que coisa linda. Olha que palavra aqui, ó, que dá um chacoalhão. Verso 4. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada. Dá uma paradinha aí. Após alguns coríntios convertidos, esses coríntios começaram a pensar, sabe como? Ídolo não é nada. Sacrifício a ídolos não é nada. Até aí tudo bem. Eles têm toda a razão. Eles tinham toda a razão. Perfeito. Mas a questão é que eles estavam fazendo isso de forma agressiva. De forma agressiva. Eles não estavam tendo amor. Verso 2. Mas o amor edifica. Eles não estavam tendo amor pelos menos instruídos da comunidade. Eles tinham uma consciência, verso 4, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos. Aí a pergunta que não quer calar é: onde eles encontravam essas carnes sacrificadas? Onde esse pessoal de uma mentalidade mais firme com Deus, digamos assim, 2 lugares eles encontravam essa carne sacrificada. Rapidinho, manda aqui, filho. Obrigado. Onde eles encontravam essa carne sacrificada? 2 lugares. Primeiro, eu quero lembrar a ti que as carnes sacrificadas a ídolos iam para muitas casas de comerciantes. E esses comerciantes levavam para suas casas e comiam essas carnes. Sobretudo, o que sobrava, eles levavam para os seus mercados, os seus, digamos, açougues, as suas bancadas de rua, como se fosse um camelô de carnes.
Então, aquele homem pagão, ele pegava a carne sacrificada no templo pagão, levava para sua casa, o que sobrava, o que os filhos não queriam mais, o que a família não queria mais, para não estragar, enquanto aquela carne não estragava, sabe o que eles faziam? Levava para os seus comércios. O verso 4, Paulo menciona assim: portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos. Mas aonde nós encontramos em Corinto isso? Nos comércios. No comércio local de Corinto, tinha muita carne sacrificada. Paulo, ainda escrevendo ao povo de Corinto, não no capítulo 8, vamos adiantar um pouquinho, vamos na aula 10, que nem chegou ainda, ok? 1 Coríntios capítulo 10, verso 25, Paulo vai escrever, recebendo de Deus uma instrução para eles, do que fazer quando entrar no comércio de Corinto, como comprar carne no comércio de Corinto, o que perguntar no comércio de Corinto, antes de comprar a sua carne para levar para a sua família. Capítulo 10, aqui verso 25, comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Vocês não têm que entrar no mercado e ficar perguntando: essa aqui é de ídolo, essa aqui não é de ídolo, essa aqui foi sacrificada, essa aqui não foi sacrificada, qual é a carne que eu compro? Não, vocês entrem no mercado, olhem para a carne que agradou vocês, paguem por ela com o suor do seu rosto, com dinheiro honesto, leva para casa, ora ao Pai, e que o Pai vai fazer aquela carne, ainda que tenha sido sacrificada ou não. Você não perguntou, você não sabe, então a sua consciência está limpa, e o Pai vai abençoar o alimento da casa de vocês. Onde o povo de Corinto encontrava carne sacrificada? Primeiro, nos mercados, no comércio local. Sobretudo, olha para mim, eu tenho uma curiosidade para te falar. As carnes sacrificadas a ídolos nos comércios eram as carnes mais baratas e as melhores carnes. Por quê? Porque as carnes sacrificada era selecionada. Para sacrifício, meu lindo, não era qualquer bola, não sei das quantas não, do pé, da pá, não, era carne de primeira. Só sacrificava a carne de primeira. Então, quando a carne ia para o mercado, ia para o comércio, e o pessoal via aquela carne linda, suculenta, de primeira, os melhores cortes, ele já pensava assim: é sacrificada. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Não pergunta nada, entra, compra, leva e come. Então, o primeiro local que encontrava carne sacrificada era no comércio local, ok? O segundo local que poderia se encontrar carne sacrificada, a igreja de Corinto tinha uma grande possibilidade de, ainda que sem a intenção ou sem conhecimento, comer carne sacrificada. Aonde? Número 2, na casa dos amigos. Na casa dos amigos. Por quê? Porque a igreja de Corinto não era uma igreja que e eu espero que a gente viva isso também, não era uma igreja bitolada, uma igreja sem noção, que só entrava agora na casa de crente. Não, isso é o maior erro que uma igreja cristã pode fazer hoje na terra, andar somente com cristãos. Ei, meu lindo, sal dentro do saleiro não precisa, salgar dentro do saleiro não tem lógica, ser luz dentro não tem lógica, ser luz dentro da... Cheio de luz, igreja, luz, aí quer brilhar dentro da igreja, não tem lógica. Então, a igreja de Corinto, ela se relacionava na casa de amigos, não cristãos, não convertidos, ok? E aí, o segundo local que eles poderiam comer carne sacrificada era onde? Na casa desses amigos. Ainda aí no capítulo 10, no verso 26 agora, lê comigo o que está escrito aí. 1 Coríntios 10, 26, olha o que Paulo vai instruir o povo de Corinto. Se algum descrente o convidar para uma refeição, e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar. Por causa do que, Paulo? Por causa da sua consciência. Volta para o capítulo 8 comigo. Se a sua consciência não te condena, coma. Se a sua consciência te condena, não coma.
A raiz, a base do capítulo 8 é uma liberdade cristã segundo a sua consciência. Ok? Então, esses eram os 2 pontos, 2 locais de maior concentração de carne sacrificada a ídolos que a igreja de Corinto podia encontrar naquele tempo, naquele contexto, naquela cidade, no convívio local deles. Mercados, comércio local e casa de amigos. Olha o verso 4, 1 Coríntios 8. Sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que só existe um Deus. Então era um povo que estava alicerçado. Tinha um grupo considerados fortes, alicerçados na palavra, alicerçados na fé que Paulo compartilhou com eles sobre Cristo. Tinha um povo alicerçado, mas ainda que fossem alicerçados, lhe faltava-lhes o quê? Amor. Meu Deus, que o Senhor nos livre de sermos alicerçados sem amor. Que o Senhor nos livre de sermos conhecedores da palavra sem amor. Que o Senhor nos livre de sermos estudiosos da Bíblia, mas sem amor. Que o Senhor nos livre de estarmos com tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, arrotamos tanto conhecimento, sabemos tanto a Bíblia de cor e salteado, já gravamos tantos versículos e de forma explanada mostramos para a igreja o quanto conhecimento, mas sobretudo sem amor. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre disso. De sermos uma igreja que decora a Bíblia, que fala sobre a Bíblia, que estuda a Bíblia, que pega a Bíblia, que anuncia a Bíblia, mas que não tem amor. Que o Senhor nos livre disso. Verso 2: o amor edifica o corpo de Cristo. Aleluia. E aí o apóstolo Paulo continua a discorrer a sua primeira carta, e nós entramos agora então no versículo 5, e ele vai dizer assim, verso 5: pois, mesmo que haja os chamados deuses, até hoje, tem Deus para tudo quanto é lado. Irmãos, o cenário aqui do versículo 5 é Corinto. Resume, pastor, uma cidade altamente idólatra. Uma cidade que fez um templo para uma deusa, que eles mesmos criaram essa deusa, e eles mesmos deram o nome de deusa do amor, a Vênus, deusa do amor, Vênus. Nesse templo da deusa do amor, Vênus, tinha mais de 1000 prostitutas, e tinha imagens, escultura, ídolos, irmãos, a zói, ao monte, a milhares. Família para tem Deus, para o cachorro tem Deus, para a lua, para tudo tinha um Deus em Corinto. E aí vem o verso 5, e por isso ele fala assim: ainda que tenha muitos deuses, com D minúsculo, fake news, ainda que tenha muitos deuses, e muitos senhores. E aí Paulo, agora ele entra no verso 6, e no verso 6 e verso 7, Paulo vai o quê? Falar de 2 grupos aqui, ó, verso 6, para nós, porém, há um único Deus. Querido, se formou mais uma vez em Corinto 2 grupos de novo. Ô igrejinha danada para ter rebelião e divisão, Corinto. Pastor, você conhece alguma igreja hoje, tipo Corinto? Não posso falar. Sou crente. Meu Deus, gente, Corinto, o povinho, qualquer coisa na comunidade de Corinto era motivo de divisão. Agora, mais uma vez,
Eles estavam constituindo dois grupos dentro da igreja, dois grupos que estavam se dividindo, dois grupos se dividindo por causa de opiniões diferentes, mas não é sobre mandamento, não é sobre matar, não é sobre roubar, não é sobre adulterar, não é falar, não é sobre honrar pai e mãe, não, sobre coisas inúteis, fúteis. Sobre coisas fúteis, a igreja de Corinto, mais uma vez, está se dividindo sobre comer ou não comer carne. Que loucura! Meu Deus! Que mentalidade do inferno é essa, gente? Uma igreja que adorava uma divisão. Se você lembra bem, na aula 3, 1 Coríntios capítulo 3, essa divisão que a gente está falando aqui no capítulo 8, ela é antiga. Por quê? Porque no capítulo 3, eles estavam discutindo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. 1 Coríntios capítulo 3, ai Jesus, meu tempo, volta lá rapidinho, volta lá, 1 Coríntios 3, abre aí, 1 Coríntios 3, verso 3, abre aí. Aqui ó, 1 Coríntios 3, sabe qual é o título do capítulo 3? A divisão da igreja. Olha o que está acontecendo aqui. Olha que igreja que gostava de uma divisão. Verso 3, capítulo 3. Paulo diz assim no 2 para eles, no versículo 2. Dê-lhes leite. Eu queria dar um alimento sólido para vocês, mas vocês são crianças na fé. Eu dei leite para vocês. Aí no versículo 3, Paulo solta uma bomba. Vocês são carnais. Ai, se um pastor fala isso hoje em dia, ele é até preso. Se um pastor vira para uma meia dúzia e fala assim, vocês são tudo endemoniados, tudo carnais. Pronto, a polícia bate na porta da igreja para levar o pastor. Graças a Deus, naquele tempo Paulo podia falar. Olha o versículo 3. Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha o versículo 4. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Segunda pergunta, versículo 5 do capítulo 3. Ao final de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Quem é Paulo? Quem é Apolo? São servos, mais nada. Eles só apresentaram para vocês o que Cristo liberou para eles apresentarem. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Vocês estão dividindo a igreja por causa de homens. Capítulo 3. Volta comigo para a aula de hoje, capítulo 8. Vocês estão dividindo a igreja no capítulo 8 por causa de comer carne ou não comer carne. Ô igrejinha, segura a tua língua, pastor, segura. Ô igrejinha abençoada que adora uma divisão. Acorda, gente. Acorda, Corinto. Acorda, povo de Deus. Acorda, igreja. Não pode ser assim. No versículo 6 de 1 Coríntios 8 e no versículo 7, cria-se mais dois grupos de novo na igreja. O primeiro grupo era o grupo dos permissivos. Permissivos em come tudo, pode tudo, vambora. 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 O segundo grupo era o grupo dos legalistas. Fazia a cruz para tudo quanto é lado. Não pode. Carne, não pode. A sua esposa, deitar com ela, não. Era o grupo dos legalistas. Tudo não pode. Mais uma vez se levanta dois grupos em Corinto. O grupo dos permissivos, dos passivos. Do nada a ver, pode. Isso é nada a ver, pode. Nada a ver, pode. Nada a ver você entrar no céu, ô cara de pau. E o outro grupo era o quê? Pecado, 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 pecado. Esse telão, pecado. Parede preta, pecado. Bancada de madeira, pecado. Dois grupos. Mais uma vez, divisão no meio da igreja de Corinto. Versículo 6.
para nós. Porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Ok, que palavra linda, que grupo lindo, ok, a fala está certa, a pronúncia tem razão, o contexto é bíblico, porém o coração falta o versículo de número 2, finalzinho do 2, mas o amor edifica. A fala de vocês é linda, a teoria espetacular, a forma que vocês pronunciam, uau, 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 mas o coração não está preocupado em não ferir a consciência, a liberdade cristã do seu próximo no meio da comunidade. Meu Deus, que Deus nos livre disso. Olha o verso 7. Paulo começa tentando trazer uma palavra que sinaliza isso aqui, ó. Contudo, o que é isso, pastor? Equilíbrio. O versículo 7, 1 Coríntios 8, Paulo tenta trazer para a comunidade de Corinto equilíbrio. Contudo, a fala de vocês é exemplar. Vocês estão dizendo que não tem problema comer carne, que o importante é Cristo, que salvou a sua vida, perfeito. Contudo, que vocês tenham equilíbrio. A falta de equilíbrio no meio da igreja de Corinto está gerando mais uma vez uma divisão do inferno no meio da igreja. Contudo, equilíbrio. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Vocês têm que entender que, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Está faltando paciência, está faltando amor, está faltando graça, está faltando misericórdia, está faltando compaixão com o irmão que ainda não conseguiu atingir, alcançar esse nível de conhecimento e de liberdade cristã que vocês têm. Vocês estão se vangloriando porque vocês têm muito conhecimento e estão deixando o conhecimento se tornar orgulho, e com isso vocês pisam aqueles que têm menos conhecimento, os fracos na fé. Não pode. Final do versículo 2, o amor edifica a comunidade. Verso 7, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se eles estão comendo esse alimento e eles juram que esses alimentos é um alimento de sacrifício idólatra. Eles estão com menos conhecimento que vocês. Paulo coloca aqui, irmãos, uma condição, como se fosse um sacrifício idólatra. A consciência deles é fraca, está escrito aqui no 7. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Eles comem e a consciência dele acusa eles. Eles comem como se aquele alimento fosse de sacrifício idólatra. Para eles nós precisamos ter misericórdia, graça e compaixão daqueles que têm menos conhecimento que nós. Paulo, escrevendo ao povo de Roma, Paulo escreveu uma carta para o povo de Roma, Romanos. No capítulo 14, Paulo vai tratar um pouquinho sobre isso aqui, que ele escreveu também para o povo de Corinto. Ele escreve para o povo de Corinto, ele escreve para o povo de Roma, mas a raiz do assunto é a mesma: equilíbrio. Enriquece o seu estudo, anota aí, Romanos capítulo de número 14, de 1 a 3, vamos lá, Romanos 14, de 1 a 3, volta aí um livro, volta um livrinho, Romanos 14, de 1 a 3, vale muito a pena lermos isso aqui,
Romanos 14, de 1 a 3. Olha o que Paulo escreveu para o povo de Roma. Vê se não tem tudo a ver com o que ele escreveu no capítulo 8 para o povo de Corinto. Verso 1, Romanos 14. Aceitem o que é fraco na fé. Olha como ele começa o capítulo 14. Aceitem o que é fraco na fé. Sem discutir assuntos controvertidos. Olha 2. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja a fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Verso 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Equilíbrio. Paulo está convocando a igreja de Romanos, a igreja de Roma, a um equilíbrio no meio da comunidade. Paulo está dizendo para eles que a sua liberdade cristã não pode ser usada como uma arma contra o irmão da própria igreja. A minha liberdade cristã não pode ser uma arma para ferir, para denegrir, para machucar, para torturar, para condenar o meu irmão, o mesmo irmão que eu tenho, que vai morar comigo eternamente na glória. Não pode. Equilíbrio. E no verso 4 de Romanos 14, Paulo solta essa palavra poderosa e diz: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Eu vou resumir o capítulo 14, o verso 1, o verso 2, o verso 3 e o verso 4, e você volta comigo para 1 Coríntios capítulo 8, eu vou resumir: toma conta da sua vida, cuida da sua vida, ai querido, eu fui certa vez de uma viagem com um grupo de irmãos, não vou nem falar o nome deles, eu os amo, e ando junto com eles até hoje. Num determinado momento da viagem, nós entramos no mercado, porque cada um queria comer algumas coisas, e entramos no mercado, e um começou a se meter na compra do outro. Ah, mas por que você vai comprar isso? Ah, mas brincadeira, não sei o que, comprar isso, comprar isso. Sabe o que eu propus naquela hora no mercado? Gente, vamos brincar aqui de uma coisa? Vamos brincar de cada um tomar conta da sua vida. É o que Paulo está propondo para eles. Ei, vamos brincar que cada um toma conta da sua vida. Não condena quem coma. Não menospreze quem não coma. 1 Coríntios capítulo 8, verso de número 7. Vamos lá. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Mas por que a consciência deles fica contaminada? Porque está faltando no meio da igreja de Corinto o final do versículo 2 se fazer verdade. O amor edifica. Glória a Deus. Verso 8. Verso 8, verso 9, verso 10, verso 11, verso 12 e verso 13. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os 6 últimos versículos de 1 Coríntios capítulo 8. Aqui, nesses 6 últimos versículos, de 8 a 13, nós vamos ver Paulo norteando a igreja de Corinto, a comunidade de Corinto, a prestar atenção em pelo menos 3 aspectos que a igreja tinha se esquecido. Paulo ensinou isso para eles. Paulo fundou a igreja e ensinou isso para eles. Mas agora eles se veem cheio de orgulho, cheio de prepotência, por causa do conhecimento, por causa do seu intelecto, da sua posição de pronunciar a palavra de Deus com tanta eloquência e com tantos versículos gravados na mente e no coração, e isso trouxe orgulho para a igreja de Corinto. Verso 8.
A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, e nem melhores se comermos. O que Paulo está dizendo é, ponto número 1, vocês precisam vencer o orgulho do conhecimento com amor. Ponto número 1, vocês precisam vencer o orgulho do conhecimento com amor. Olha o verso 1 de novo. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Ponto número 1, versículo 8. Vença o orgulho do conhecimento com amor. Porque o conhecimento, o muito conhecimento, gera dentro do ser humano o orgulho do conhecimento. Uau, eu sei demais. Uau, eu sei mais que ti. Oh, eu sei mais que você. Ei, você não sabe nada. E isso traz orgulho. Então o ponto número 1 é: vença o orgulho do conhecimento com amor. Final do versículo 2. Mas o amor edifica a comunidade. No final do versículo 8 ele vai dizer assim: não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. O que Paulo está tentando trazer à mente da igreja de Corinto é que o irmão, a vida do irmão, vale muito mais que qualquer mero versículos decorados e aprendidos. O que Paulo está tentando trazer à mentalidade da igreja de Corinto é que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O que Paulo está tentando trazer ao coração da igreja de Corinto é: você precisa amar o próximo como a si mesmo. O que Paulo está tentando trazer ao coração da igreja de Corinto é o versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 8. O versículo 13 do capítulo 8, Paulo diz assim para o povo de Corinto, para a igreja de Corinto: portanto, se aquilo que eu como leva os meus irmãos a pecar, nunca mais comerei carne. Para quê? Para não fazer meu irmão tropeçar. O que Paulo está mostrando para a igreja de Corinto é: se vocês de fato têm muito conhecimento, que vocês usem esse conhecimento, não para dividir a igreja, mas para amar o seu irmão, que vai morar eternamente contigo na glória. Se você realmente tem muito conhecimento, que você se encha do Espírito Santo a tal ponto de você usar esse conhecimento não para ferir, não para torturar, não para massacrar, mas para abençoar, para edificar, para criar uma unidade no meio da igreja. Cuidado com o orgulho do muito conhecimento. No versículo 9, estamos terminando. Paulo dá outro alerta, como ele deu também no versículo 7. E ele começa o versículo 9, igualzinho ele começou o 7, com a mesma palavra, e ele diz: contudo. Ou seja, equilíbrio. Acorda, igreja. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Cuidado para que o muito conhecimento e essa liberdade cristã do seu coração não se torne uma pedra de tropeço para afastar do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, do Evangelho, os mais fracos na fé. Queridos, olha para mim. Eu, como pastor de uma igreja cristã, eu não vejo problema nenhum em tomar uma taça de vinho. Eu não vejo. Não vejo e não tenho base bíblica para condenar ninguém. Desde que você não perca a sua mente, a sua mentalidade, o seu psique. Quando você fica bêbado, o bêbado ele perde a sua mente. E é aí que Satanás se apodera da sua mente e seu coração. Mas uma taça de vinho não tem problema nenhum. Aí você me pergunta: pastor, você bebe? Não, nem uma taça eu bebo. Por quê?
Porque eu posso beber uma taça e pode acontecer de eu escandalizar um fraco, um irmão recém-convertido, alguém que tem problema com vício, alguém que foi idólatra no passado e que se ele vê o pastor tomando uma taça de vinho, ele também vai tomar e daqui a pouco ele está tomando 2 taças, 1 garrafa, 3 garrafas e volta de novo a ser alcoólatra. Eu nunca fui alcoólatra, eu nunca fui bêbado, então eu posso tomar, mas ele de repente não pode tomar. Então, para não ferir a fé do meu irmão, a conduta dele, eu não tomo. É o que Paulo está dizendo aqui. Se eu vou pegar o meu irmão e escandalizar e tirar ele da presença de Cristo, eu não tomo. Versículo de número 10. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir, você que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Pois, se alguém ver você, pastor Jefferson, tomar uma taça de vinho, não vai ser induzido a voltar a tomar os seus vinhos, os seus uísques, as suas cervejas, e voltará de novo a comer o vômito que um dia Jesus o tirou? Ele não voltará de novo a ser um alcoólatra porque viu você tomando uma taça, mas ele não pode tomar uma taça. Se ele tomar uma, ele não para na segunda, ele não para na terceira, ele não para na quarta, ele não para na primeira garrafa, ele não para na segunda garrafa, mas ele começou porque ele viu você, que tem a consciência um pouco mais forte, tomar a primeira taça. Verso 11. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. O que Paulo está apresentando para nós é o segundo ponto que a igreja de Corinto se esqueceu durante a caminhada. E o segundo ponto é: conhecimento sem amor não vale de nada. Conhecimento sem amor não vale de nada. Aqui mesmo, na primeira carta de Paulo ao povo de Corinto, se você sair do capítulo 8, e se você for comigo agora, vamos juntos, rapidinho, no capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, vamos para 1 Coríntios 13, mas não se esqueça do ponto número 2, conhecimento sem amor de nada vale. 1 Coríntios 13, verso de número 1, e Paulo diz para essa igreja de Corinto, nessa mesma primeira carta, ele diz no versículo 1 do capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, será apenas barulho, não vale de nada. É o que Paulo está mencionando, meus irmãos, no capítulo número 8, do versículo 8 ao versículo 13, segundo ponto, muito conhecimento sem amor não vale de nada. E nós chegamos agora então, no versículo número 12, o penúltimo versículo da nossa aula de hoje. E o versículo 12 do capítulo 8 vai dizer assim: quando você peca contra seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa entender que você tem que amar o seu irmão que tem uma fé menor que a sua. Você precisa entender, Corinto, que você precisa amar o seu irmão que não atingiu um ápice, um nível, uma altura de conhecimento igual à sua. Você precisa entender, Corinto, que você tem que amar o seu irmão que está na mesma comunidade que você, buscando conhecimento, servindo a Cristo, e que você precisa ser o canal de bênção com o seu conhecimento para ele que tem menos que ti. É isso que você tem que entender, Corinto. E o terceiro e último ponto que Paulo tenta trazer à memória, relembrar o povo de Corinto, do versículo 8 ao versículo 13, é esse ponto aqui: muito conhecimento engana. Cuidado, Corinto, muito conhecimento engana. Versículo 2,
mais uma vez. O conhecimento traz orgulho. Cuidado, Corinto. Muito conhecimento é enganoso. Guarda seu coração. O quarto ponto e penúltimo, do versículo 8 ao versículo 13, Paulo está tentando trazer à memória da igreja de Corinto que a sua liberdade de consciência não pode impedir o crescimento espiritual do seu irmão. Corinto, Ibag, Jefferson, igreja online, o muito conhecimento de vocês não pode impedir o crescimento espiritual do seu irmão que senta do seu lado para prestar culto ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor que é Jesus Cristo. Versículo 9. Tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Que o conhecimento de vocês não seja uma pedra que impede quem está do seu lado na igreja de crescer na fé junto contigo. Quinto e último, eu leio o verso 13, te dou o quinto ponto e a gente fecha o estudo de hoje. Verso 13: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais, grifa na sua Bíblia, nunca mais. Portanto, se o que eu como escandaliza meu irmão, nunca mais. Portanto, se o que eu bebo escandaliza o meu irmão, nunca mais. Portanto, se os lugares que eu frequento escandalizam meu irmão, nunca mais. Portanto, se as casas que eu entro para comprar escandalizam meu irmão, nunca mais. O que Paulo está dizendo ao povo de Corinto é: a vida do seu irmão vale mais que o mundo inteiro. Nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Eu fecho com o ponto de número 5, que é o que Paulo está tentando trazer à memória deles. É algo muito semelhante, e por que não dizer idêntico, ao que São Mateus, escreveu no capítulo 22. Mateus escreve no capítulo 22 que o amor ao próximo agrada a Deus. Mateus escreve no capítulo 22, no verso 34, para nós, a igreja, amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, eu olho para o verso 13 de 1 Coríntios 8 e vejo o apóstolo Paulo fazendo um apelo, fazendo um chamamento, comissionando a igreja de Corinto a viver da mesma forma que Mateus escreveu no capítulo 22, no versículo 34, que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos, e não ficar discutindo, cheio de mimimi, cheio de baboseira, come ou não come, veste ou não veste, corta cabelo ou não corta cabelo, rapa o sovaco ou não rapa o sovaco. Meu Deus, que o Senhor nos livre de discutirmos coisas fúteis e inúteis, e com isso, que a divisão no meio da igreja caia por terra no nome de Jesus. Eu só quero te lembrar que Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos, e o que eu quero te lembrar é que o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de 1 Coríntios, está dizendo para o povo de Corinto: ei, não coloquem como mandamento o que Deus não considera como mandamento. Que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia de nós, e eu te aguardo aqui, domingo que vem, às 10 da manhã, para a nossa aula de número 9, capítulo 9, que o título é Os Direitos de um Apóstolo. Vai abençoar a tua vida e vai enriquecer a tua fé, eu tenho certeza absoluta. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado pela aula 8, obrigado pelo capítulo 8, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, diante da tua palavra. Obrigado pelo poder da tua palavra. Nos livra, Senhor, e nos guarda de criarmos grupos de divisões dentro da igreja, por coisas tão fúteis, por coisas tão banais, por coisas que o Senhor não dá relevância nenhuma. Guarda o nosso coração como igreja,
e nos faça uma igreja, como diz o versículo 2 de 1 Coríntios 8, uma igreja que ama, e porque ela ama, ela edifica uns aos outros. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Beijo no teu coração, um domingo abençoado. Eu te aguardo presencialmente às 19 horas no Campo Igrejinha, às 19h30 aqui no Campo Cachoeirinha e às 17 horas aqui no Campo Cachoeirinha e no Campus Online às 19h30. Graça e paz.